Ele escolheu ficar com essa moça porque ela tem uma beleza, conotado pela Miss, mas também, por outro lado, ela tem essas características explosivas de uma bomba, né? Bem interessante a poesia desse cara. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado ao Júnior por pedir The Killers com Miss Atomic Bomb. The Killers é uma banda aí que eu não conheço muito, não sei muito a fundo a carreira da banda, mas é uma banda que eu gosto bastante porque eu jogava muito no Guitar Hero. Ele tinha vários sons do The Killers em alguma das versões do Guitar Hero e eu gostava demais, assim. E é bom porque é um jogo que foi muito interessante porque apresentou várias bandas que eu não conhecia pra mim e pra uma geração de pessoas. Então é uma época que eu sinto muita falta, assim, era um jogo que eu gostava de jogar pelo lado musical e também por esse lado ser apresentado por novos artistas, mas no geral The Killers não é uma banda que eu conheça muito os bastidores ou que tem alguma informação que eu possa passar que seja nova pro cara que já é fã da banda, né? Então é uma banda aí que eu desconheço um pouquinho, assim. O que eu sei, o que eu imagino é que Miss Atomic Bomb pode ser uma contrapartida do Mr. Brightside, né? Mas não sei se esse chute vale ou confere ou não, né? Então o fã de The Killers pode me dizer aí, mas só pelos títulos das músicas parece ter uma similaridade e é o que a gente vai analisar hoje, né? Então, como eu não tenho nenhuma curiosidade, vamos direto para a letra. Vamos pro verso 1. You were standing with your girlfriends in the street, falling back on forever. I wonder what you came to be, né? Você estava parada com as suas amigas na rua. Aqui é aquela clássica coisa, né? Clássico de aula de inglês, assim, né? Girlfriends pode ser namorada, mas dependendo do contexto da frase, pode ser amiga. Então aí sempre, né, no inglês tem essa sutileza de tem que saber o contexto da frase para saber o entendimento, o que a pessoa quis dizer, né? Você estava parada com as suas amigas na rua, falling back on forever. I wonder what you came to be, né? Voltando para o pra sempre, né? Aqui dá essa ideia, até pelo clipe da música também, né? Dá essa ideia de alguma coisa mais fantasiada, mais idealizada, né? Tava parando com as suas amigas na rua, conversando, né? Curtindo ali, trocando ideia, voltando, né? Falling back é essa ideia de retornar para o pra sempre. Talvez essa ideia idealizada do amor eterno, né? Mas vamos continuar traduzindo a letra para ver se é isso mesmo. I wonder what you came to be, né? Então eu me pondero, né? Wonder é a ideia de ponderar, ficar pensando what you came to be, o que aconteceu com você, quem você se tornou. I was new in town, the boy with the eager eyes, I was never a quitter, oblivious to schoolgirls' lies, né? Então tá aqui, pessoas muito jovens, né? Vamos lá. Eu era novo na cidade, o garoto com os olhos sedentos, né? Eager é aquela ideia da pessoa afobado, os olhos afobados. I was never a quitter, eu nunca fui alguém que desistiu. Oblivious to schoolgirls' lies, né? Então aí as mentiras das garotas da escola, né? Ou seja, mulheres muito jovens, né? Meninas, faziam com que ele ficasse, né? O oblivious é a ideia, o oblivious é o limbo, né? Mas oblivion é o limbo, mas oblivious é a pessoa que não se liga, a pessoa que tá por fora, né? A pessoa desligada. Então ele ainda não estava ligado, não tinha malícia ou malandragem para entender as mentiras dessas meninas colegiais, né? And when I look back on those neon nights, the leather seats, the passage rights, I feel the heat, I see the light. É bem interessante, né? E quando eu olho para trás, né? Quando eu faço aí uma reminiscência, né? Quando eu penso no passado, das luzes de neon, né? O que eu sei, um dos caras do The Killers é de Las Vegas, né? Então talvez faça um sentido também. The leather seats, né? Os bancos de couros, the passage ride, I feel the heat, I see the light, né? O ritual de passagem. Então aqui eu acho que ele tá contando alguma coisa meio anos 50, 60, assim, algo bem antigo, né? Porque bancos de couro, rituais de passagem, eu sinto o calor e eu vejo a luz, né? Que era aquela clássica coisa que, eu não sei se isso acontecia no Brasil, né? Mas a gente via naqueles filmes americanos do cara pegar o carro e levar a moça para passear e eles irem para algum lugar onde eles possam observar o pôr do sol, ou aquela clássica ideia, eles levam o cara lá naquela montanha de LA para olhar a cidade lá de cima, né? Então aí os casais iam para lá, aí no carro com seus bancos de couro, aí tu sabe o que acontece, né? O ritual de passagem. From Miss Atomic Bomb making out, we got the radio on. You're going to miss me when I'm gone. Então, da Miss Bomba Atômica, né? Que é interessante, assim, é muito bom esse nome da música, né? Porque a Miss Bomba Atômica, ela remete a algo forte, né? É muito forte esse nome, assim. Isso é interessante. Já te faz pensar também, né? Porque ela é uma Miss, ou seja, ela é um ideal de beleza.
Então aqui a gente já tem uma palavra que define talvez essas características. Ela era uma moça, uma mulher que atraía ele pela beleza, mas ela também era uma bomba atômica. E a bomba atômica tem várias características, né? Várias peculiaridades. A bomba atômica traz calor, mas a bomba atômica traz radiação. A bomba atômica traz a luz, mas ao mesmo tempo ela destrói. Então tem essas dualidades que a bomba atômica traz que fazem as coisas ficarem muito interessantes, assim, né? Então a gente pode até resumir para um relacionamento explosivo, né? Ele escolheu ficar com essa moça porque ela tem uma beleza, conotado pela Miss, mas também, por outro lado, ela tem essas características explosivas de uma bomba, né? Bem interessante a poesia desse cara. Making out, we got the radio on, né? Então aí a gente tava se pegando e o rádio tava ligado. You're going to miss me when I'm gone, né? Você vai sentir a minha falta quando eu for embora. Aqui é interessante porque parece que ele está atraído por ela, mas ao mesmo tempo ele tá dizendo que ele vai embora. Curiosa essa conotação, né? Mas talvez ele já tá percebendo que por ela ser uma pessoa que tem aí metaforicamente ou até realmente uma personalidade e um tipo de relacionamento explosivo, ele já tá sentindo que esse relacionamento não vai durar. Mas ele tá dizendo você vai sentir a minha falta quando eu for embora. Pode ser isso. Racing shadows in the moonlight through the desert on a hot night. For a second there we'd won. Yeah, we were innocent and young. Né? Então, correndo sombras, né? Ou correndo com as sombras na luz da lua, né? Pela luz da lua. Through the desert on a hot night. Né? Através do deserto em uma noite quente. Né? Essa ideia de se divertir, né? Simplesmente isso, mas de uma forma mais poética. For a second there we'd won. Yeah, we were innocent and young. Né? Por um segundo ali nós vencemos, né? Ou seja, aquela coisa idealizada da juventude e por um segundo eles sentiram o gosto da vitória, né? Ou seja, ser jovem, ser feliz, curtir a vida. We were innocent and young. Nós éramos inocentes e jovens, né? Então tá aqui ele já reafirmando o que eu acabei de falar, né? Cast out the night, you got a foolish heart, so you took your place, but the fall from grace was the hardest part. Aqui uma poesia fantástica, né? O jeito que ele moldou essa frase melodicamente é perfeito. Cast out the night, né? Deixa a noite pra lá, deixa a noite de fora disso, ou seja, vamos acordar, pode ser isso também, né? You got a foolish heart, né? Você tem um coração bobo, você tem um coração inocente, um coração idiota. Olha só, o cara aqui já tá meio amargo, né? Então toda essa inocência que ele tava falando da juventude agora aqui já virou amargura. So you took your place, but the fall from grace was the hardest. Né? Você assumiu o seu lugar, mas a queda da graça, né? A queda da graça é quando a pessoa tem glória, mas acaba decadendo, né? Então a decadência do sucesso, pode ser isso. Esse é o fall from grace, né? Tá numa posição boa, uma posição privilegiada, né? Se bem que hoje em dia a palavra privilégio virou outra coisa, mas tu tá numa posição privilegiada de fama, de sucesso, e tu acabou saindo dessa posição, tu acabou caindo, né? Perdeu a glória. Fall from grace é isso, perder a glória. Was the hardest part, né? Perder a glória foi a parte mais difícil. Então talvez aí essa moça, até porque no clipe mostra, né? Ela é uma Miss ali em algum tipo de concurso, alguma coisa, e ela abandona tudo, né? Então talvez aí deu algo errado nessa história dessa moça e ela acabou perdendo a sua glória, né? Ou ali, de acordo com o clipe, ela resolveu sair, né? Tem esse lado também, né? It feels just like a dagger buried deep in your back. You run for cover, but you can't escape the second attack. Olha só. Parece, né? Sente como se fosse uma adaga enfiada muito fundo nas suas costas, né? Ou seja, foi traído, né? Dagger in the back é uma clássica frase aí, que é a clássica para nós em português, apunhalado pelas costas, né? E aqui para nós, uma traição. You run for cover, but you can't escape the second attack, né? Você corre para se cobrir, né? Para se defender, para se abrigar, mas você não consegue fugir do segundo ataque, né? Ou seja, foi muito forte essa traição dessa moça. Her soul was innocent, she kissed him and she painted it black. You should have seen your little face burning for love, holding on for your life. Bem interessante, assim. E aqui a música tomou uma... Né, o The Killers na minha mente, no meu imaginário, sempre é uma banda meio feliz, assim. Então ver que essa música tomou um clima bem mais dark, assim, é interessante, curioso. Mostra que eu não conheço tanto a banda assim, né? Her soul was innocent, she kissed him and she painted black, né? A alma dela era inocente, ela beijou ele e então foi pintada de preto, né? Rolling Stones, né? I see the wanna painted black, né? Ou seja, a alma foi consumida pela escuridão, né? E foi tudo pintado de preto, né? Então, ou seja, ela era inocente, ela era essa moça colegial, ela acabou traindo esse cara ou beijou outra pessoa e aí a sua alma acabou se sujando, né? Então ela acabou tendo uma sujeirinha na inocência dessa alma, né? Ou seja, perdeu a inocência. E aí, como nesse segundo verso ele se sente traído, ele tá dizendo assim, tua alma foi consumida pela escuridão, né? Então tem um tom também muito catastrófico da parte dele, né? You should have seen your little face burning for love, holding on for your life. Você deveria ver o seu pequeno rosto
queimando, né, ardendo pelo amor, segurando, holding on for your life, né? Então aí, segurando pela sua vida, né? Ou seja, holding on for your life é tipo assim, desesperado por viver, né? Temendo pela própria vida. Então eu não sei se esse cara aqui também não fez alguma coisa com ela depois que ele ficou... soube desse acontecimento, né? Porque por que ela ficaria assustada com isso, né? Então, vamos organizar os pensamentos, né? Se ela fez alguma coisa de errado, né? De acordo com essa letra que está sendo contada pela perspectiva de alguém que idealizou muito esse relacionamento. Então já começa errado. Se ela sentiu a necessidade de guardar pela própria vida, é porque a reação dele também já foi algo exagerado, assim. Então tá meio estranho, assim, né? Ficou meio dark essa letra, totalmente. All that I wanted was a little touch, a little tenderness and truth. I didn't ask for much, no, talk about being at the wrong place at the wrong time. Então tudo que eu queria era um pouco, né? Pequeno toque, né? Um pouco de toque, ou seja, o contato humano, né? A little tenderness and truth, né? Um pouco de ternura e verdade. I didn't ask for much, no. Talk about being at the wrong place at the wrong time. Então, eu não pedi por muito, não. Fale sobre estar no lugar errado e no tempo, no momento errado. Talk about tem essa ideia assim, seria fale sobre, mas no contexto inglês seria tipo assim, poxa vida, eu tinha que estar no lugar errado no momento errado. É meio que isso assim que ele quer dizer com isso, né? Então tá muito, muito interessante essa letra, na verdade, né? E agora aqui eu até me pergunto se essa coisa dessa letra ser uma contrapartida do Mr. Brightside seja verdade, né? Porque parece que falta informação pra gente conseguir desdobrar essa letra, né? The dust cloud has settled and my eyes are clear, but sometimes in dreams of impact I still hear. Miss atomic bomb, I'm standing here. Sweat on my skin, né? Sweat on my skin. Então, a poeira... A nuvem de poeira se assentou e os meus olhos estão claros, né? Já apareceu uma sobriedade aí no olhar dessa pessoa. But sometimes in dreams of impact I still hear, né? Mas às vezes em sonhos de impacto eu ainda escuto. Miss Atomic Bomb, I'm standing here. Sweat on my skin, né? Miss Bomba Atômica, eu estou parado aqui, né? Eu estou aqui, estou verdadeiro, estou na tua frente com suor na minha pele. Interessante, assim, né? Então ela já foi embora, mas ele ainda sonha com essa mulher, né? Com essa moça. Ou agora, era moça na época que ocorreu isso, mas agora que já é uma mulher, ele ainda sonha com isso. Interessante. And this love that I've cradled, né? Esse amor que eu abracei, né? O cradle pode ser berço, mas também pode ser abraçar, pode ser a ideia de querer segurar algo, né? Segurar algo com carinho, com ternura, né? A ideia de, por exemplo, segurar um bebê. Ou a ação de segurar um nenê é o cradle, né? Que é a ideia de abraçar, segurar, mas com essa conotação de proteger, né? Então, esse amor que eu protegi, pode ser também uma interpretação, is wearing thin, né? Ele tá ficando cada vez mais fraco, cada vez mais fino, né? Então ele tá se acabando, tá se extinguindo. Miss Atomic Bomb, né? Miss Bomba Atômica. But I'm standing here and you are too late, né? Mas eu estou parado aqui e é tarde demais, né? Você se atrasou. Your shockwave whisper has sealed your fate. Aqui é interessante, assim, né? O seu sussurro da onda de choque, né? A onda de choque que vem da bomba atômica, após a explosão vem essa onda de calor, né? Calor, fumaça, destroços que saem e vão demolindo e destruindo tudo pela sua frente, mas a onda ela acaba perdendo a força. E aqui ele diz isso na ideia do sussurro. Não é mais tão forte a bomba, a onda no momento em que a bomba explodiu, agora ele já está na repercussão da onda e ela já está bem mais fraca a ponto de ser um sussurro, né? Então, a sua onda de choque, né? O sussurro da onda de choque, ele selou o seu destino. Ou seja, talvez ele não seja mais afetado por essa explosão daquela época, né? Já se passou tanto tempo que ele já acabou tendo um entendimento sobre isso e ele já não é mais tão provocado pelas coisas que aconteceram, né? Interessante, né? E aí ele termina a música dizendo holding on for your life, but you can't survive. Então você está segurando, né? Temendo pela própria vida, mas você não pode sobreviver. Tudo que eu queria era um pouco de toque, né? Um pequeno toque. Que fica também meio estranho, tem uma conotação meio sexual, meio pervertida, né? Eu queria um pouquinho de toque, né? Parece que ele tá pedindo para ela só um pedacinho. É estranho, estranho. When you want it all, a little tenderness and truth, I didn't ask for much. Né? Então ele tá repetindo algumas frases que já se permearam pela letra, né? Então quando você quer tudo, né? Essa ideia de desejar possuir a pessoa, a little tenderness and touch, um pouco de ternura e verdade, eu não pedi por muito, né? Na verdade, aqui também ele está se pondo numa posição meio estranha, né? Porque ele pediu por muito. Ele queria muito mais do que ela tinha para oferecer. Então é interessante como ele está distorcendo a verdade, né? Ou na mente dele, a história está distorcida, né? There's another side, talk about being at the wrong place at the wrong time. Né? Tem outro lado, então eu deveria
tá justamente no lugar errado, no momento errado, né? Então aqui, essa música provavelmente aí, eu vou chutar que tem uma contraparte porque falta um pouquinho de informação, mas já deu pra ver muito bem que é um relacionamento idealizado, né? Então a gente também tem que tomar um cuidado com isso, né? Essa foi então Miss Atomic Bomb do The Killers. Tem entendimento melhor ou quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixe embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Solve From English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.